Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui juntas para uma conversa, um bate-papo, para o dia falarmos um pouco do Dia da Mulher Arquiteta e Urbanista. Meu nome é Ariadne, estamos aqui com a Beatriz e com a Lauzi, e eu gostaria de começar com um comentário aqui sobre o CAU Brasil. Ele fez recentemente um diagnóstico a respeito das condições das mulheres arquitetas, e a nossa plenária, ela instituiu o dia 31 de julho como o Dia Nacional da Mulher Arquiteta e Urbanista. Bia? Segundo o IBGE, em 2023, a população brasileira é composta de 48,9% de pessoas do sexo masculino e 51,1% de pessoas do sexo feminino. E no Brasil são 212 mil arquitetos e urbanistas registrados no Conselho, sendo que 64% são do sexo feminino e 35% do sexo masculino, conforme essas bases de registros atualizadas dia a dia pela nossa autarquia, com a última atualização de 2022. Em Mato Grosso do Sul, ah, são 49,2% de pessoas do sexo masculino e 50,6% de pessoas do sexo feminino, tendo 3.607 arquitetos e urbanistas registrados. Desses arquitetos, 64,55% são do sexo feminino, grande maioria, e 35,45% do sexo masculino, conforme a base do registro atualizado no dia a dia pela autarquia. Então, Ariadne, sim, vamos começar o nosso bate-papo aqui com a Lauzi. Vou começar fazendo, né, aqui uma pergunta sobre a distribuição de renda, Lauzi. No que se refere, então, a essa distribuição de renda, segundo esse diagnóstico do CAU-MS de 2022, 2023, nós temos 70% dos arquitetos com rendimento em até 6 salários mínimos, acompanhando também a tendência do diagnóstico nacional feito pelo CAU Brasil. Alvin? Olá, oi, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. O interessante é que a pesquisa de sexo, né, de mulheres e homens no estado do Mato Grosso do Sul, ela reflete paritavelmente a pesquisa nacional, né? E é algo que a gente sente, que a gente observa, que a gente presencia e que a pesquisa vem para mostrar em estatísticas de amostragem, de porcentagem, né, de números, aquilo, ela embasa aquilo que a gente já vem sentindo, né? E o importante da pesquisa é isso, né? Ela é um documento. E a partir de agora é a primeira vez que o CAL faz esse levantamento, né, estatístico de vários temas, né, dentro da nossa profissão no Mato Grosso do Sul. E o interessante é que aí, de tempos em tempos, é importante porque a gente acompanha essa evolução, né, e esse comportamento da profissão. E o interessante é que nesses dados que a Ariadne levantou, em relação à remuneração é que mesmo a maior parte sendo mulheres, 64%, a maior remuneração ainda concentra na minoria, que são os homens, né? E isso daí é um reflexo não só na arquitetura. Na arquitetura, esses dados nos comprovam isso. Mas isso é um reflexo geral em várias outras profissões, na maior parte das profissões, né? E aí o importante da pesquisa é a gente não só levantar dados, mas a gente refletir, interpretar e saber como atuar daqui para frente para que essa realidade melhore para as mulheres. Bia? inclusive, Lauzito, o número de mulheres arquitetas e urbanistas com doutorado, mestrado e especialização é o dobro do número de homens com essa titularidade. Mesmo assim,
o rendimento dos homens é quase o dobro do rendimento das mulheres, provado pela estatística. Então, as mulheres Uhum. estudam mais, elas têm mais uma formação continuada, e mesmo assim os homens ainda continuam com um rendimento maior do que as mulheres. Ariadne? Uhum. E, Lauzi, queria saber de você quais são as áreas de atuação em maior concentração, segundo os dados do diagnóstico do CAL Mato Grosso do Sul. A maior parte da concentração do trabalho normalmente se presencia em escritórios, em trabalho, desculpa. Primeiro lugar está em autônomos, né? As pessoas que têm a própria profissão e concentram-se em prédios de pequeno porte, sejam residenciais, projeto de comercial, e aí, em segundo lugar, tem os escritórios mais estruturados, né? E aí, mesmo assim, esse reflexo, ele ainda tende para quem tem escritórios, para quem tem um cargo de chefia, e ainda concentram na mão dos homens, né? E aí, o que que acontece também em relação a essa divisão, né? Essa questão de gênero? As mulheres, apesar, a Bia acabou de dizer um dado importante, elas são mais capacitadas em número, né? Então, o que que acontece? As mulheres, para tentar ter a mesma paridade salarial dos homens, elas têm que se capacitar mais. Elas têm que alinhar a vida dela pessoal com a profissional, né? Tentar ter esse equilíbrio, que é difícil, se capacitar mais para poder receber o mesmo. E mesmo assim é difícil, não consegue. Mesmo assim, as mulheres não conseguem ter o mesmo salário que os homens, mesmo tendo a desigualdade de função, né, de tarefas, de equilíbrio pessoal profissional e mesmo tendo maior capacitação, né? E aí isso reflete o quê? Lá no setor público, onde a maior parte são mulheres, onde tem empregos, né? Onde tem você tem que subordinar a uma estrutura, a uma chefia, essa ocupação é a feminina. Por quê? Porque a chefia geralmente está no masculino, né? Você tem uma dedicação maior e fica mais natural acontecer dessa forma, né? Não sei se eu consegui explanar Sim, isso. sim, não, perfeito. É o que a gente observa em outras profissões vindo também para nossa, né? Aham. E aí, Exatamente. quando você tem uma autonomia, fica difícil, porque na verdade tem uma dedicação diferente, né? Aí até eu usar o exemplo assim, até para fazer uma live, né? Para ligar o celular e dedicar um tempo, a mulher ela tem que se organizar a casa, organizar os filhos, o tempo, e aí para dedicar. Aí o meu marido, né? Eu tô dando exemplo aqui de casa. Meu marido, ele vai fazer live, ó, amor, vou ali, tá? Pronto, ligou o celular, acabou. Ele não Uhum, precisa fazer toda uma organização, né, para poder ter essa disponibilidade. Porque para nós, culturalmente, a carga, né, da família, da, da, da casa, essa administração dos filhos ainda pesa muito mais para as mulheres. Então, para ela é muito mais difícil equilibrar essa vida pessoal e profissional. E ainda ter sem que se dúvida. capacitar para poder ter uma chance igual, né? E não tem. E não tem. E ainda Ex- assim é difícil, né? E isso Exatamente. não é só o que a gente sente, porque a gente sente, a gente enxerga, a gente vê, a gente participa. Isso aí a pesquisa está mostrando. Isso daí são as Sim, pessoas que responderam essa pesquisa, entendeu? Então ela comprova aquilo que para a gente já observa e sente há muito tempo, né? Por até exemplo, para a setor sociedade, né? público, no setor público, 10% dos funcionários são mulheres e 7% são homens, mas a maioria das chefias são de homens. Então, Uhum. é uma fatia que as mulheres estão tentando conquistar. E é um trabalho árduo, mas a gente vai chegar lá. Vai. Inclusive, até nos cargos de chefia.
tem algumas pesquisas que mostram a diferença de quando o homem ele é convidado para assumir um cargo de chefia e quando a mulher é convidada a assumir um cargo de chefia. Qual que é a situação? Quando o homem é convidado, ele comemora, chega em casa, vamos abrir uma espumante, recebi um convite para um cargo de chefia. Quando uma mulher é convidada, o que que ela pensa? Bem, vou aumentar a minha carga de trabalho em muitas horas. Deixa eu conversar com meu Aham. marido, deixa eu ver como é que vai ser na minha casa. A mulher, ela precisa, ela é o suporte na casa, né? Então, ela precisa discutir isso na família dela para ela aceitar um cargo que vai exigir muito mais dela. O homem, ele não precisa, Uhum. desse aval, dessa ajuda da esposa. Ele sabe que ele pode aceitar que ele tem em casa uma pessoa que vai dar todo o suporte para ele, que vai comemorar com ele, que vai abrir uma espumante, vai abrir um vinho e celebrar, enquanto a mulher ainda ela não tem essa autonomia aí de simplesmente fazer isso, né? Tudo tem que ser conversado em família. Até às vezes uma Exato. mudança para outro estado, para uma outra cidade, que você vai mudar teu marido, você vai mudar teus filhos. Tudo é uma questão que para o homem isso ainda tá mais fácil É A de mais gente fácil. conseguir. estava Até o conversando. aceite, né? De um salário Exato, melhor, né? O homem, exato. a família inteira comemora, né? A mulher fala, É, poxa, ela está recebendo maior e agora, né? E aí exato, fica, tem até essa é, situação. sim. E a gente estava conversando um pouquinho antes da live. A gente está fazendo um recorte somente de gênero. Se for fazer de raça e cor, a situação é bastante complicada também, principalmente para as mulheres negras, né, mulheres indígenas, é bastante complicado, né? Se pegar esse Uhum. recorte, a gente está numa fase boa, está conseguindo vários avanços, mas ainda tem muita coisa para conquistar ainda, né? Cada dia é um degrau. E não é um leão morto, cada dia é um leão amansado. A gente amansa um leão por dia. É verdade. E sobre as oportunidades na área da arquitetura e urbanismo, não sei se a gente já falou, se tem algum dado, as oportunidades das mulheres, enfim. Ah, tá. Em oportunidades, o que que a gente percebe também, né? Que as oportunidades, elas são, é, no começo da profissão, elas são iguais, são, as portas são iguais. Acontece que quando você atravessa essas portas, o cenário muda em relação a salário, em relação à capacitação, em relação a gênero, tudo isso ele muda no decorrer do caminho, né? E aí isso a gente vê também no reflexo, seja disso que a gente discutiu, né, da capacitação, na, na equidade salarial, né, na questão de divisão de responsabilidades de vida pessoal, até porque quando a gente fala assim, vida pessoal e vida profissional, a nossa profissão, a gente não trabalha só para contribuir para uma sociedade melhor. A gente também trabalha para contribuir com a qualidade de vida dentro de casa. Então, não tem como separar, porque muita gente fala, não, mas isso daí não tem que misturar. Não, não é questão de misturar, né? E também não é questão de separar. É questão que nós somos seres humanos e o nosso princípio em viver em sociedade é o quê? É contribuir para uma sociedade melhor, é contribuir com o outro, né? Nós somos células que têm que se contribuir para poder se tornar um lugar melhor para todo mundo. E isso também em casa, né? Então, tudo isso é um reflexo, né? Todos esses valores, toda essa cultura, todos os costumes, né? E tudo isso reflete na profissão. Não dá para falar assim, não, vamos falar só de arquitetura. Não, não tem como separar isso. O E aí, quando a papel, gente entra com a discussão de gênero e raça, entra assim, porque todos são humanos. O que seria uma Zaha Hadid se ela não tivesse saído do Irã? Entendeu? Olha a arquiteta que se tornou, porque saiu. A base dela até os 6 anos foi lá no Irã, né? A formação. Só que se ela não tivesse um pai diferenciado, um pai que, né, os pais que levassem, que dessem uma educação, se dependesse só da cultura do lugar, como acontece até hoje, não sai uma estrela, entendeu? Então, quantas pessoas, quantas mulheres não estão
né, adormecidas, né, por conta da cultura dessa sociedade. Então, eu acho que quebrar esses paradigmas, quebrar e lutar, né, e a gente aqui lutando um pouquinho, tornando um dia melhor após o outro em relação ao tratamento das mulheres, eu acho que a gente vai fazer um mundo melhor, sim. Eu acho que a gente está nesse caminho para isso, né? E as pesquisas a gente começa para poder, a gente tem que embasar, a gente tem que levantar dados para a gente saber como trabalhar com isso. O papel da arquitetura é um papel social, principalmente. Uhum. É um papel muito importante, é um papel social. Ariadne, mais alguma questão que você queira colocar? Está sem áudio. Opa, sim. Sim, eu gostaria de só encerrar aqui, por último, fazer só uma observação. É, Só um segundinho aqui. Lauzi, eu queria perguntar, fazer uma seguinte pergunta. Se homens e mulheres, você acredita que têm essas mesmas oportunidades de trabalho na área de arquitetura e urbanismo? Eu acho que a gente falou um pouco disso, né, dessa questão de Sim. oportunidades. Eu acredito que, inicialmente, a arquitetura ela já abriu muito espaço para as mulheres, graças a Deus, a partir, né, na construção dessa história, tanto social, nossa história social, quanto de profissão. Só que eu acredito que acontece o quê? De acordo com os nossos costumes, né, o nosso preconceito, as nossas lutas, essas oportunidades elas vão se transformando no meio do caminho. E aí as mulheres têm mais dificuldades para poder ter oportunidades iguais, né? Seja no campo do emprego, no trabalho, numa chefia ou de salário. Para chegar em oportunidades iguais, nós temos que subir muito mais degraus nessa escada para poder tentar tá igual, ficar igual, né? E mesmo assim, mesmo sendo a maioria, mesmo tendo maior capacidade técnica, capacidade de pós-graduações, né? Tudo isso que a gente se enriquece, ainda assim, nossos salários são menores e nossas oportunidades são menores. Infelizmente, isso. Exatamente. Bem, muito bem. Agora eu quero fazer um comentário para as duas. Se vocês acham que as entidades de arquitetura devem ajudar a promover a equidade de gênero e raça, as entidades Sindarc, IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Sindicato e o Conselho de Arquitetos do Brasil devem ajudar a promover a equidade de gênero e raça. Sem dúvida. Eu acredito que até quem não conhece ou não ouviu falar dessas entidades apoia essas atitudes de promoção da equidade de gênero e raça, né? Promover palestras, promover eventos, é, espalhar mais isso, né? Conscientizar mais isso dessa questão e mostrar que existe essa desigualdade hoje, mostrar esses dados, levar esses dados para conhecimento geral e através disso tentar medidas aí para equivaler ambos aí nessa profissão. Muito Uhum. bem. Eu também acredito que não é. Desculpa. Eu acredito que também não é só deve, né? Além de dever, ela deve incentivar. E a gente percebe que já tem uma transformação aí, né? As comissões, apesar de ser temporárias e ter que ser aprovada, né? Já está acontecendo no CAL, no IAB, apesar das reuniões também serem um pouco mais tímidas e ter, infelizmente, ainda eu percebo isso nas reuniões, ter muita rejeição de outros conselheiros que não são os que aparecem nas estatísticas como os mais prejudicados. Isso que é interessante, né? Quem não é prejudicado, eles são os que se incomodam de estar tendo essa discussão e essa organização. Mas eu acredito que as entidades é dever delas também, né? Porque, na verdade, elas estão para lutar pela profissão, não só para fiscalizar, né? Elas têm outras discussões aí, outros incentivos, capacitações.
Eu acredito que é dever, sim, das entidades. Muito De... bem. Então, eu sou Beatriz Meneghini, estou presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de Mato Grosso do Sul. Também sou conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do qual faço parte da Comissão Temporária para a Equidade de Gênero e Raça. Ariadne? Eu sou Ariadne Gonçalves, eu sou arquiteta e urbanista, e também, no momento, estou na direção cultural do Instituto dos Arquitetos, aqui do Mato Grosso do Sul, do IABMS. Lauzi? Meu nome é Lauzi Xavier, sou arquiteta, trabalho no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Estou como conselheira do CAU-MS e estou também como conselheira do IABMS e participo também do COSU do IAB. Muito bem. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Obrigada e parabéns pela comissão, pela elaboração do nosso estudo aí que a gente discutiu. Até mais. Obrigada.